Olá, boa noite, pessoal querido. Boa noite, boa noite, Renata, querida. Gente, atendendo a pedidos, eu tentei fazer a semana passada, às 8 da noite, mas o pessoal já está acostumado, e eu confesso que eu também estou acostumada a fazer às 9, foi só uma tentativa. Então voltamos para o horário das 9 e hoje eu vou falar um tema bem interessante, bem interessante. E aliás, eu espero que todos os temas que eu falo com vocês sejam interessantes, porque é a minha proposta de que eu sempre falo, que é o quanto mais despertos, melhor, né? Doris, Marta querida, Rose. Então, pessoal, é, hoje, essa semana aqui, eu tirei uma semana sabática. Então, eu vim pra praia para ficar zen, parar um pouquinho de trabalhar, mas não podia deixar de fazer a live, porque estou super comprometida com vocês e comigo mesma também, que é algo que eu tenho já como uma missão aí de que eu me autoimpus aí de colocar esses conhecimentos. E hoje, Arjuna, Fernanda, estava pensando em você, olha, Lúcia, então vamos lá, vou conversar um pouco com vocês e a gente vai, se vocês tiverem algumas questões, vocês podem colocar que eu vou respondendo no tempo. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante que muitas vezes se passa desapercebido, que é quando as pessoas estão num relacionamento abusivo e muitas vezes elas ou percebem que estão ou não percebem, e as pessoas à sua volta percebem que hoje em dia, mais do que nunca, que tem um filho que está num relacionamento abusivo, existe um casamento de um relacionamento abusivo, existem outras relações abusivas, e quem está de fora está percebendo o relacionamento abusivo, mas quem está dentro desse relacionamento não percebeu ainda e está numa situação bastante complicada, cheio de culpas, achando que quer melhorar e achando que a parceira afetivo, o parceiro afetivo é a última bolacha do pacote, porque esse planeta tem milhões de pessoas, mas aquela pessoa é a pessoa que entende de tudo, porque essa é a tônica do relacionamento abusivo, né? Então a pessoa que está no relacionamento abusivo, ela fica de tal modo contaminada com essa relação, que todo o poder do universo, toda a sabedoria do universo está nesse cárcere, eu vou colocar o nome cárcere mesmo, nessa relação deste tamanho, que parece que é o universo, e o parceiro ou a parceira afetiva ficam sendo os detentores da verdade absoluta. Eles ficam, sim, no lugar do suposto saber. Olha que interessante, né? Quantas pessoas tem no mundo a pessoa que entra num relacionamento abusivo, antes de entrar no relacionamento abusivo, com certeza absoluta, por mais que já tenha tido situações até de abuso em casa ou em outros lugares, vai entrar num relacionamento dessa ordem, mas já com recursos, ou trabalhando, ou com outras situações altamente positivas na vida. Então ela sabe, quando ela entra nesse relacionamento, que por menos autoestima que ela possa ter, ela chegou até aí. Ela chegou, e ela chegou por quê? Porque tem recursos pessoais. Agora, o engano que acontece quando se está numa relação abusiva é que esses recursos pessoais, eles vão sendo minados pela parceria afetiva. E aqui eu estou falando para vocês de parceria afetiva, mas a gente vê isso muito em trabalho. Eu vou ver se eu consigo, nessa live, abranger o máximo possível das situações onde existem relacionamentos que podem ser abusivos,
para dar uma percepção de quem está no relacionamento abusivo. Mas o principal hoje, para a live de hoje, é assim, o que fazer quando você percebe que tem um colega, que tem alguém da família que está no relacionamento abusivo e você fica ensandecido, fica atordoado, querendo que a pessoa saia desse relacionamento, e a pessoa está totalmente cega. E por mais que você fale, por mais que você tente explicar algo, no fim a culpada é você, ou o culpado é você que está tentando alertar o outro. E todas as projeções negativas, elas ficam sendo para a pessoa que está querendo alertar. O que será que acontece? Como que as pessoas podem ajudar nesse tipo de relação? Então vamos lá. Primeiro lugar, eu vou falar da pessoa que está num relacionamento abusivo, e vou falar também de como que os familiares e os amigos podem começar a observar e ficarem alertas. Será que essa pessoa está num relacionamento abusivo? E existem muitas variáveis, mas eu faço questão de comentar algumas situações que são bastante importantes e que ficam muito evidenciadas e que a maioria das pessoas não consegue entender direito. Por exemplo, vamos pensar que uma mãe, um pai tem uma filha que começa a se relacionar com um rapaz e às vezes até casa com esse rapaz, e esse rapaz, logo de início, ele é a pessoa mais simpática e pode até continuar sendo a pessoa simpática para a família, porque muitas vezes eles são encantadores, inclusive da família, mas outras vezes eles vão subtraindo a relação dessa filha. E eu vou colocar como exemplo uma filha, mas eu posso colocar um filho, ou eu posso colocar amigos que estão observando que alguém do grupo de amigos está num relacionamento afetivo abusivo. Então vamos pensar que essa pessoa que está no relacionamento abusivo, ela começa a frequentar cada vez menos o grupo de amigos, que é da pessoa, cada vez menos, começa a cada vez menos frequentar as reuniões de família. E essa própria pessoa, ela vai inventando, porque lá no fundo ela sabe que ela está sendo, entre aspas e sem as aspas, comandada literalmente por esse abusador, mas ela até então ela não entende, num primeiro momento porque ela quer a companhia desse abusador, e num segundo momento até por medo e por receio dessa relação ficar muito ruim se essa pessoa desobedecer o abusador. Então, e também porque ela é gradativamente convencida de que essa família que é a família de origem, ou os amigos que são amigos de uma vida toda, ou os colegas de trabalho, eles não são tão legais assim como a pessoa, né, a vítima sempre imaginou. E esses abusadores, eles vão encontrar um monte de argumentos para ir tirando a pessoa do circuito social e familiar. Os argumentos são inúmeros. Os argumentos são que são fatos criados e ampliados, e agora, às vezes, pequenos fatos que eles viram fatos absolutamente enormes. E esses abusadores costumam falar exaustivamente até que as vítimas se deem por vencidas e preferem ceder do que combater. E que é um grande engano, porque quanto mais a vítima cede, mais o abusador sabe que ele tem espaço para ampliar os abusos. E essa vítima passa a ser refém e vai diminuindo o contato com a família, vai diminuindo o contato no círculo social. Isso, o que quem está em volta percebe? Percebe que cada vez existe uma desculpa. Isso é um alerta. Cada vez existe uma desculpa para a pessoa da família não estar junto com o convívio da família, com os amigos. E muitas vezes o próprio, vamos dizer, o namorado não quer fazer parte de um evento social com amigos, que é da namorada. Então ela vai sozinha, porque ele fala, você quer? Vai, e ele vai ficar em casa, só que ele cria tantos problemas para essa pessoa quando ela está na reunião com os amigos que ele não quis ir,
que ela vai se sentindo tão culpada, tão culpada, tão culpada, que estraga o programa dela, mesmo em happy hours, mesmo quando ela vai sair com as amigas. Então, as situações vão minando toda a alegria da pessoa de ter uma vida independente. O que acontece com os familiares? Eles também vão percebendo que cada vez é uma desculpa. No começo, o que poderia parecer algo simples, fica sendo uma constante. Cada vez existe uma desculpa, cada vez existe um outro problema, a pessoa fica instável quando está no meio social e precisa ir embora mais cedo. E muitas vezes quando está entre amigos, fala, puxa, ele fica me perturbando e tal. Kézia linda, beijos também. Então, o que acontece? As pessoas acabam percebendo que existe algo de errado na relação, mas a vítima, ela faz questão de aparecer muito bem o tempo todo, muito bem. Então, ela não conta para ela mesma o quanto que ela está sofrendo, ela não quer contar isso daí, porque ela está numa relação tóxica, ela já é vitimada por esse tipo de, entre aspas, encantamento. E ela tem medo de perder esse outro, porque esse outro se mostrou uma pessoa boa no início e ela quer recuperar essa pessoa boa a todo momento, e tem toda uma complexidade nessa relação, onde a vítima acaba entendendo que o parceiro afetivo, eu sempre falo que pode ser para qualquer direcionamento sexual, aqui o parceiro afetivo, ele vai retirar o time do campo, vamos dizer, e ela vai perder a pessoa mais importante que ela teve na vida dela, mas que sempre tem um preço muito alto para ele ficar de bom humor, para ele ficar ameno na relação. Muito bem. Esse é um dos casos que acontece quando a pessoa vai se esquivando e ela tem que aparecer muito bem. Só que o que acontece? Muito bem socialmente ou na família quando ela aparece. O que acontece? Nós somos minas de ação retardada. O que significa isso? A cada momento que você passa um mal-estar na sua vida, que você se reergue, você pode demorar um tempo para recuperar a tua energia vital totalmente de novo. Só que quando isso daqui é constante na vida da pessoa, o parceiro pode te quebrar as pernas e você se reergue, e como vai ficando uma constante, sempre você vai se reerguer com um pedacinho de energia vital a menos. Então o estresse começa a aumentar demais e chega num tempo em que as inseguranças tomam posse da pessoa, estados depressivos, para não dizer outras coisas. Então chega um tempo que é difícil essas vítimas, essas presas conseguirem fazer esse teatro do casal lindo, de que a pessoa está bem. E em outras situações a pessoa começa a aparecer com problemas no trabalho, com problemas em várias áreas da vida. Agora, a grande pergunta que é tema dessa live, assim, o que fazer quem está em volta e percebe que os filhos, que os amigos estão num relacionamento abusivo? Lembrando que os relacionamentos abusivos, invariavelmente, eles são extremamente graves, eles são muito graves. E que o final da história, quando não existe o resgate da vítima, quando a vítima não sai desse relacionamento, pode ser, inclusive, a morte, gente. Pode ser a morte psíquica, a morte física, pode ser um colapso generalizado de difícil retorno se a pessoa fica tempo demais em relações que são extremamente abusivas. Pode chegar ao limite da vítima cometer suicídio. Eu não descarto essa hipótese. Infelizmente eu não descarto, mas isso daqui não é uma regra. Porque pessoas podem cometer suicídio por N motivos e pode passar por relacionamentos abusivos e não cometerem suicídios, mas se ela tem uma tendência, isso pode ser uma variável. Então, o que os amigos podem fazer, o que os pais podem fazer, o que os irmãos podem fazer quando vem uma situação desta ordem acontecer na vida de uma pessoa? Bom, eu vou dar alguns exemplos do que eu já vi, tanto em consultório como o que eu
já pesquisei e que costuma funcionar de uma maneira bastante importante. Olha só, uma das questões, eu tenho conhecimento de grupos de amigos que se reuniram e hoje, graças aos céus, a maioria das pessoas conhecem relacionamentos abusivos, sabem como que as pessoas se reagem e percebem que tem alguma coisa errada quando esse amigo ou essa... Por exemplo, se o cara tá com uma moça que é abusiva e ela vai sair com os amigos, ela fica constantemente de mau humor. O rapaz fica o tempo todo instável porque ela tá de mau humor. Então, esses amigos, eles podem e devem se reunir com o amigo. Isso é uma alternativa que costuma funcionar, que eu já vi. Eles podem e devem fazer um encontro onde eles abrem o jogo com esse amigo, eles se encontram antes, conversam sobre o assunto e eles abrem o jogo com esse amigo e expõem toda a percepção que eles têm do que está acontecendo. O que costuma acontecer é que os encontros, claro que são bastante tensos, essas pessoas que estão em relacionamentos abusivos, na maioria das vezes elas estão frágeis, elas não estão assim porque elas querem, elas estão assim porque elas entraram numa cilada desta ordem e por N motivos. Então elas vão precisar do apoio dos amigos. Esses amigos, a princípio, essa pessoa pode se revoltar e pode, inclusive, brigar com todos esses amigos. Então, esses amigos precisam ter consciência de que eles sim vão correr um risco, mas, ainda assim, a ideia é que esses amigos sejam amigos no sentido exato da palavra e amigo não abandona amigo. Então, que esses amigos possam efetivamente... estar juntos e mesmo se eles sofrerem alguma discórdia ou algum movimento de enfrentamento dessa vítima que está totalmente perturbada, que esses amigos possam continuar em volta e ajudando no que for necessário. Sabendo respeitar o tempo do amigo, pedindo auxílio até às vezes psicológico para outros terapeutas para saber se podem abordar, como abordar, até para não ser invasivo demais. Então, saber no bom termo. Muito bem. Quando são pais, eu vou dar mais sugestões aqui. Quando são pais em relação à filha ou a um filho, que também é uma dor profunda e também... esses pais correm o risco de serem totalmente rejeitados por essa filha, pode correr o risco também desse marido ou dessa esposa falar mais ainda mal da mãe, do pai e fazer um verdadeiro inferno para a filha ou para o filho. Ainda assim, a situação é de não desistência desses pais. E esses pais, em hipótese alguma, eles podem se sentir reféns desses filhos com algum medo de que algo maior aconteça. Eles têm que ir, sim, à luta. E existem situações que são muito graves, que eu não só atendo, como já atendi, de pessoas que não é incomum entrarem em quadros não só depressivos, como anoréxicos, bulímicos, porque nunca é suficiente o físico da pessoa para esse abusador, sempre precisa ter uma estética melhor para que esse abusador reconheça a beleza ou valide a parceria afetiva. Então, esses pais, eles precisam estar muito alertas, independente da idade que tenham esses filhos, para observar se está acontecendo algo desse tipo. E como às vezes é muito, muito difícil o acesso com filhos que estão totalmente envolvidos nessas tramas, posso dizer até diabólicas, né? Por mais que esses abusadores sejam adoecidos, algumas alternativas possíveis, além de entrega de livros para os filhos, além de todas essas conversas, muitas vezes os pais... eles não são tão validados exatamente por serem pais. Então,
muitas vezes precisa que esses pais, de uma forma bastante inteligente, que eles possam falar com psicólogos ou que eles possam falar com os próprios amigos, amigos que eles confiem dos filhos, para que esses amigos os ajudem neste tipo de alertamento. Existem situações que são muito graves e que os filhos passam por momentos de abusos perigosíssimos, inclusive quando se tem filhos, esses filhos também são usados como objetos desse tipo de abuso, como manipulação, e as situações podem ser muito perigosas, porque, por exemplo, quando é um marido, ele pode usar os filhos, inclusive para manipular toda uma situação e ter poder sobre a família. Eu estou lendo aqui. Existem sequelas, sim, por conta desses relacionamentos abusivos. Existem sequelas importantes, todas são passíveis de recuperação, todas. Mesmo pessoas que viveram com pais que são extremamente abusivos e que têm sequelas de traumas muito complexos, existe a possibilidade de recuperação total e completa, porque a gente muda a rede neurológica. O MDR, graças aos céus, tem a capacidade de fazer isso daí na vida das pessoas. Então, voltando aqui ao tema, a minha sugestão com os pais é que, em hipótese alguma, desistam. Eu conheço situações onde os maridos obrigam as esposas a não levarem os filhos para visitarem os avós, vão subtraindo de uma maneira drástica e arrumam ainda esses flying monkeys, que é aqueles amigos, sabe como a pessoa fica na escola e aquele que faz o bullying na pessoa e que tem os comparsas que fazem o bullying também? Na vida adulta acontece a mesma coisa. Esses abusadores podem tentar arrumar esses flying monkeys, que tem esse nome, e eles ajudam esse abusador a segurar a onda do abuso. Então existe o time, que pode ser feito só pelo marido da vítima, mas também existe o time das pessoas que precisam se unir para ajudar uma vítima que está em cárcere e muitas vezes não sabe, ou não sabe como sair. E existe um momento que é muito delicado, que essas vítimas, elas se acham responsáveis pela saúde emocional do parceiro, que é uma distorção total de percepção. Então elas têm a impressão de que se elas se acham salvacionistas, e elas têm a impressão totalmente distorcida de que se elas saírem ou fizerem uma denúncia desse abusador, que esse abusador pode ser tão frágil a ponto dele se matar, por exemplo, que é uma das manipulações. E então esse tipo de situação ela precisa ser muito, muito bem cuidada, porque precisa de um trabalho muitas vezes até psiquiátrico, para tirar essas vítimas dessa ilusão totalmente distorcida de realidade. Então essas vítimas, aqui estão me perguntando se existem grupos de apoio para as vítimas. Eu pessoalmente desconheço, e eu faço essas lives para alertar, inclusive, as vítimas. Então é um apoio, e os pais nesse momento, ou os amigos, os pais principalmente, eles também acabam ficando vítimas deste tipo de situação, mas eles não podem, em hipótese alguma, se colocarem no lugar de vítimas. Eles estão saudáveis e precisam ser ativos e ter autoridade. Esses pais não podem ficar com receio de, por falta de falar, ficar com medo de perder a filha ou o filho, porque senão eles repetem o que os próprios filhos estão com medo em relação aos abusadores.
E aí fica um ciclo de abuso. Os filhos têm medo de perder os abusadores e por isso eles compactuam com uma trama totalmente destrutiva. Se os pais tiverem o mesmo medo de perderem os filhos, eles vão fazer o contraponto idêntico da relação da qual os filhos estão com medo de perderem esses maridos aí abusadores. Então, esses pais correm o risco de ser a projeção exata do próprio filho abusado. Então, ele não é abusado aqui, ele mantém o poder sobre esses pais e esses pais ficam reféns de filhos que eles podem ter medo, pode ser o que for, mas esses filhos acabam enxergando esses pais como eles próprios. E aí o ciclo de abuso ele fica totalmente triangular. Então esses pais realmente eles precisam se fortalecer para ter autoridade máxima, sem medo algum, em relação tanto à filha quanto ao cônjuge, se for o caso. E também ter bastante discernimento antes de tomar atitudes com os filhos para ver se de fato é um relacionamento abusivo, se o que está acontecendo na vida dos filhos é abuso, porque a gente sabe que existem muitos tipos de pais também e muitos tipos de filhos. Eu estou falando especificamente de uma situação seríssima que envolve abuso emocional dos filhos. Então, a gente sabe que existem pais que têm abuso emocional com os filhos e que têm uma dificuldade enorme de ver esses filhos felizes e eles são abusivos e eles criam histórias em relação aos filhos. Não é disso que eu estou falando hoje, eu posso falar disso numa outra live. Essa live não é de falar desses pais que são os pais abusivos, tá? A gente vai falar disso num outro momento. Então, esses pais eles precisam ter argumentos bastante sólidos, se for o caso, negociar com esses próprios filhos, fazer um teste psicológico. Eu sempre oriento para fazer o Rocha, vamos assim, então vamos tirar, os pais podem chegar num momento e falar assim, então vamos tirar, se você não está vendo isso daí, então vou te fazer só um pedido para você fazer um teste psicológico e fazer um teste psicológico no seu marido, no caso, e tem que ir atrás de todo tipo de argumento e trabalhar o emocional para ter força ativa para cuidar da vida do seu filho ou da sua filha, cuidar no sentido assim de um cuidado, não é que você vai cuidar da filha, mas de ter um cuidado porque é um ser humano. E os amigos que veem uma situação desta ordem também ter esse tipo de encontro, também se organizarem para poder auxiliar esses amigos que estão neste momento com uma dificuldade e uma cegueira. Eu tenho muitos relatos de pacientes que foram muito contra os pais logo de início, contra a mãe, contra o pai, quando esses pais foram massacrados dentro do lar desses pacientes por conta de que o parceiro afetivo denegria a imagem dos pais e fazia com tanta sofisticação que esses pacientes acabaram acreditando que os pais eram os vilões da história. E só que não é só isso, junto com isso ainda tem todo o relacionamento abusivo onde a pessoa vai ficando cada vez menos ativa, ela cada vez vai sendo mais o problema. A mínima coisa que a pessoa faz, e isso é para homens e mulheres, independente do tipo de relação que tiverem, eles vão cada vez mais sendo os alvos de todo tipo de reclamações, de críticas e de desqualificações. Então, as pessoas que sofrem abuso precisam ver que se os pais estão falando, precisa ver como que tá as outras áreas de relacionamento deles próprios na parceria afetiva e dar um pouco também de ouvido para esses pais e depois ampliar esses ouvidos, porque num primeiro momento a parceria afetiva que é a abusadora, que é o abusador, ele vai acabar literalmente com a identidade desses pais também e com argumentos
infindáveis, infindáveis. E eles são sofisticados, eles sabem como falar e eles falam ininterruptamente, eles mudam de humor até que essa vítima desista de qualquer percepção sobre tudo. Vão minando a vontade de viver, vão minando todo o jeito espontâneo da pessoa ser. Tudo vai ser motivo para crítica e para desqualificação. Então, muitas vezes, a mão dos pais, a mão dos amigos, que a princípio pode parecer assustadora para essas vítimas de abuso, com o tempo, e isso daqui é 100% de certeza, com o tempo eles vão perceber que eles estão numa bolha tóxica, perigosíssima. Não tem jeito de não perceber, porque todas as áreas da vida da pessoa vai entrando em colapso. Então, esse tipo de conversa que os pais precisam ter com os filhos e precisam ter os amigos com esses amigos que estão em relacionamentos abusivos, para que as vítimas percebam como estão todas as áreas da vida. Se em um momento elas acham que o relacionamento é maravilhoso, não, agora essa noite foi uma noite legal, mas depois ele de repente ficou bravo, não olhou mais para mim, ficou uma semana de mau humor, eu nem sei por que é, e ele fala que eu tenho que saber por que é, um exemplo aí, né? Então isso tudo a pessoa não conta para a família. E vai passando por cima, e acostuma a passar por cima dessas situações, a ponto de passar por cima de si próprio e de se viciar em passar por cima de si próprio até que esse si próprio desapareça. Então, é a hora desses pais se fortalecerem. Vou repetir aqui mais uma vez, para que fique bastante claro, bastante elucidativo, que esses pais não podem, em hipótese alguma, ficar com medo de perder o amor desses filhos. Em hipótese alguma, senão eles vão repetir o relacionamento abusivo que os próprios filhos têm com os abusadores, que é o medo da perda afetiva. Então, insistirem, e também os amigos na mesma medida. Então, esse é o meu recado para vocês hoje. E se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta para fazer, eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês colocaram. Suzana querida, Andréia, Lídia. Então vamos lá. Eu tô... aqui que é uma trágica aceitação, é verdade. E precisa ver que eles realmente são excelentes atores, eles são muito bons no que eles fazem, mas eles têm uma patologia cega, eles têm um interesse ininterrupto quando são narcisistas, perversos, de se sentirem magnânimos, aquilo que eu sempre coloco, magnânimos, e eles só vão se sentir magnânimos do jeito que é colocando o outro em estado de menos-valia, e pelo contraponto, pela diferença, eles se sentem melhores. Então eles batem e assopram porque eles não querem matar essa pessoa, eles precisam dessa pessoa destruída, mas lá, porque assim eles ficam magnânimos, eles são melhores do que essa pessoa. Então eles muitas vezes vão cuidar dessa pessoa, porque eles vão cuidar de alguém que está menos do que eles. Tá? Que é menos do que eles. Então vou falar que a pessoa está deprimida, está quase sumindo aqui da tela, para você ver como que vai sumindo a identidade. Então, prestar muita atenção nesse tipo de abusador que é do narcisismo perverso, e o perverso é aquele que vai desmontando tudo que signifique sentido moral para a própria pessoa, que é a própria identidade. Então, um dos alertas é tudo que é moral, tudo que faz sentido para a pessoa, o abusador vai querer destruir, tá? E vai minar a identidade da pessoa. Então esse é o meu alerta para vocês, e que vocês que são pais, que têm filhos que estão em relacionamentos abusivos, que vocês possam cada vez mais conhecer, se nortear,
para saber que tipo de argumento vocês podem ter com os filhos de vocês. E tem que ser argumentos que façam sentido para a vida deles, que eles estão passando. Então, e que demonstra a queda da identidade de como a pessoa era e de como a pessoa está ficando e os tipos de relacionamentos. Então, fica meu alerta para vocês e o meu desejo de quanto mais despertos, melhor. Quanto mais pessoas despertas, melhor. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem falar comigo em inbox. Eu estou sempre à disposição e vou postando situações deste tipo para alertar e ajudar quem tiver com parentes e amigos que são vítimas de abuso. E também vou pedir para vocês, eu tenho ideia de algumas lives que são importantes na questão de relacionamento abusivo e também do despertamento da consciência, que são duas áreas que andam juntas para mim. Então, se vocês quiserem que eu aborde algum tema que vocês entendam que é importante nesse sentido, para elucidar, eu estou à disposição de vocês também, tá bom? Então, com grande carinho, vou deixar vocês nessa noite linda. E apesar do tema ser bastante impactante, e muitas pessoas escrevem que é um tema bastante pesado, o bom é que todos nós estamos ficando despertos e alertas para não sucumbirmos e ajudarmos quem está nesse tipo de situação a ter a oportunidade de ter uma vida livre e repleta de energia vital, autoestima, porque a vida a gente passa muito rápido. Então, o quanto mais rápido a gente puder se libertar de relacionamentos abusivos, de autoabuso e de inconsciência, melhor, porque a gente consegue criar as nossas realidades com mais prazer, mais alegria e podemos estar próximos das pessoas que estão na mesma vibração e ajudar aqueles que não estão, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a semana que vem, terça-feira, às 9 da noite. Um beijão.